Sejam todos bem-vindos à estreia da trilogia Pátria Educadora. Você está prestes a assistir a maior produção que já fizemos até aqui. E você precisa prestar muita atenção nessa introdução. Ela é fundamental para você saber o que está acontecendo. Milhões de crianças e jovens entregam mais de 15 anos das suas vidas para passar pelo sistema de ensino. E no final, mal conseguem ler e escrever. São considerados os piores alunos do mundo e somos condenados a viver em um país que não merece ser violento, pobre e atrasado. Pela profundidade do assunto e importância do tema, essa produção foi dividida em 3 filmes. O primeiro episódio é um compilado de milhares de anos que vai permitir conhecermos a origem das nossas ideias sobre o assunto e olharmos o problema com outros olhos. O segundo episódio vai demonstrar como a história mundial refletiu no Brasil e como construímos o nosso sistema educacional. Também é um episódio que vai contar de forma inédita a história do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. E é no terceiro episódio que queremos todos vocês dispostos a compartilhar, nos ajudando a chegar no maior número de pessoas. É no terceiro episódio que vamos fazer uma denúncia contundente sobre a educação brasileira, mostrando como alfabetizamos nossos filhos, como esse dinheiro é gasto, quem são os responsáveis por tudo isso e o que estão prestes a fazer nos próximos anos se não fizermos nada. Estamos convictos de que o terceiro episódio é a maior denúncia já feita sobre a educação brasileira. Você está prestes a embarcar nessa jornada de conhecimento e essa introdução tem uma última etapa que é a mais importante. Todo esse trabalho custou muito caro. Mais de 2 milhões de reais foram investidos, com 20 pessoas trabalhando durante um ano, dia, noite e madrugada, para fazer essa trilogia. Todos vocês que nos assistem podem confiar na nossa independência. Nunca aceitamos um centavo do dinheiro público e também não ganhamos dinheiro com o YouTube. Tudo, absolutamente tudo que produzimos e oferecemos de graça só é possível por conta do financiamento dos nossos membros assinantes. São eles os responsáveis por já termos levado ideias, valores e sentimentos para a casa de pelo menos 10 milhões de brasileiros. E agora, é você quem vai decidir se estamos no início ou no final dessa jornada. Nós decidimos abrir o jogo com você. Nós temos uma meta muito importante para ser batida. Nós precisamos de 20 mil novos assinantes ativos para financiar as próximas produções desse ano que abordarão temas urgentes para o Brasil. A Brasil Paralelo não pode parar por conta dessa crise. Nesse exato momento, você está vendo o que está acontecendo na mídia. Nós temos muitos assuntos e precisamos tratar de forma urgente. E dessa vez, se você não nos apoiar, corremos o risco de não poder continuar. Não é jogada de marketing, estamos apenas sendo totalmente francos com você. Estamos lançando esses filmes de graça para a população e você agora precisa fazer a sua parte. E nós chegamos no preço mínimo que poderíamos chegar para que todos que gostam da Brasil Paralelo possam com apenas R$10 se tornarem membros assinantes. Esse é o valor que você precisa investir para aderir um novo plano de membresia da Brasil Paralelo, o Plano Patriota. R$10 não paga um ingresso no cinema, não paga uma mensalidade na Netflix. Você sabe que com R$10 não podemos comprar muita coisa. Mas com a Brasil Paralelo, R$10 podem mudar a cultura do Brasil. Nós arriscamos todo o dinheiro que tínhamos para colocarmos o filme de graça, mesmo diante das conjunturas atuais. E por quê? Porque confiamos que você vai tomar a decisão de virar membro e financiar a Brasil Paralelo. Estamos correndo o risco, mas a confiança é justamente a certeza do que não podemos verificar. E agora, o que pode atrapalhar tudo isso? Quando você nos assiste, tem os R$10, mas acha que essa conversa não é com você. Quando você está aqui ouvindo tudo isso e não assume a sua parte, o seu comprometimento. Pedimos, por favor, não seja o elo quebrado dessa corrente. Sua assinatura não é uma doação. Ela também concede acesso à versão completa da trilogia Pátria Educadora, com 40 minutos adicionais de duração, que acompanha um guia de estudos completo com as principais teses do documentário, um mapa mental e a lista bibliográfica. Fornece acesso ao nosso grupo de membros no Facebook e no Telegram e também permite que você participe de encontros presenciais espalhados por todo o Brasil. Além disso, todo mês você receberá um conteúdo inédito na sua conta. Eu garanto, você nunca pôde fazer tanto com R$10. E se chegamos nesse preço, é para que ninguém fique de fora. Caso não goste do conteúdo que você assinou ou mude de ideia por qualquer motivo que seja, tem 7 dias para solicitar o seu reembolso, sem precisar de nenhuma justificativa. É a sua decisão que vai permitir que a gente exista e continue trabalhando pelo futuro da cultura brasileira. Precisamos provar que é possível. Antes de começar o filme, pause agora o vídeo, clique aqui embaixo no link da descrição,
Conheça todos os planos da Brasil Paralelo e torne-se membro com apenas R$10. Muito obrigado por sua atenção e por honrar a nossa confiança. Fique com o primeiro episódio da trilogia Pátria Educadora e até breve. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. 4 em cada 10 estudantes brasileiros não conseguem aprender o básico, o mínimo. O Brasil aparece entre os países com o pior nível de aprendizado na educação básica. O Brasil não gasta pouco dinheiro com educação, gasta muito, gasta mais do que os países ricos. O Brasil também ficou bem abaixo da média, aqui no caso, atrás de todos os países avaliados na América do Sul. A mãe de um aluno da rede estadual de ensino denunciou uma doutrinação política ocorrida dentro da escola. Estudantes de universidades públicas de vários estados do Brasil denunciam perseguição ideológica. Gostaria agora de anunciar o novo lema do meu governo. Pátria Educadora. 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 Brasil, Pátria Educadora. Estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade. Os investigadores entram no diretório de filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários. Não passarão! Fascistas! Fascistas! Não passarão! Fascista! Fascista! Contra o fascismo da fachada da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Pouco antes do protesto no Rio, um incidente assustou quem assistia a uma aula pública sobre fascismo. Estamos nas ruas hoje para dizer que nós somos contra o fascismo. Where fascism is showing its flaws. É preciso dizer o nome do fascismo. É preciso ver a cara do fascismo. Na verdade, os fascistas agora têm ganhado muita força pela consequência da falta de investimento na nossa educação. Quem não pula é fascista! Quem não pula é fascista!
Estudantes, funcionários e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizaram um grande ato no centro de Porto Alegre contra o fascismo em defesa da democracia. Professores da universidade unidos para combater o fascismo no Brasil. Fascistas, comunistas, não passarão! Fascistas, comunistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Os eventos narrados em um livro de história são sempre descritos através dos personagens, dos lugares e do tempo. Mas o que às vezes parece faltar é o contexto, o como e o porquê desses eventos terem acontecido. Por muitas vezes, as leis e ideias que regem as nossas vidas têm origens que desconhecemos. A educação obrigatória é uma das ideias que surgiram em um tempo distante, mas que afeta a vida de quase toda a população mundial. O Brasil não é uma exceção. A ideia de educação obrigatória virou lei no país desde a Constituição de 1934, e de lá para cá foi sendo expandida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que é dever do Estado garantir a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. A mesma lei garante que os pais têm a obrigação de matricular as crianças assim que completarem 4 anos de idade. De outro lado, a educação compulsória também significa a obrigação do governo em atender a população com instituições de ensino previamente autorizadas para esta competência. Esse tipo de legislação cria uma série de outras leis acessórias para garantir o funcionamento desse sistema educacional, desde o ensino básico até a pós-graduação. Profissionais da área são previamente qualificados por um certificado aprovado pelo Estado. Grades curriculares, livros didáticos e orçamentos são definidos pelos políticos e organizações encarregadas. Se hoje em dia esse é o padrão da nossa sociedade, nem sempre foi assim. Conhecer a origem dessa história é o primeiro passo para debatermos a nossa educação. Desde o início dos tempos, o homem se sente angustiado com as perguntas que parecem fundamentais para definir o significado da sua vida e dos seus objetivos. O que somos e onde estamos? A vontade de descobrir o mundo dá origem à palavra educação. Nascida na expressão latina ex dulcere, a palavra designa a jornada da nossa vida interior para a descoberta da realidade que nos cerca. Não há civilização conhecida que tenha deixado de tentar se educar, utilizando o conhecimento como motor de sua história, de seus sonhos, costumes e objetivos. Educar-se é a capacidade de herdar o conhecimento da humanidade e tentar levá-lo adiante. É uma complexa corrente onde, em cada elo, ajudamos a construir a visão de mundo que temos e a forma que entendemos a nossa própria vida. Nos tempos antigos, a educação nasceu para buscarmos o que é a verdade. Pense nessa pergunta e no impacto que a resposta dela pode ter. O certo e o errado, o bem e o mal, os valores, os objetivos e os costumes de um povo estão ancorados na compreensão que a civilização tem dessa pergunta. A Grécia Antiga forjou seu nome na história por desenvolver algumas das primeiras formas de perseguir a ideia de verdade. Foi no começo da filosofia que metodificamos o nosso desejo de conhecer. Criamos as primeiras escolas, onde aqueles que eram tidos como os grandes sábios guiavam seus alunos para serem capazes de perseguir essa ousada ideia, reconhecer a verdade. Se você pegar na Grécia Antiga, boa parte dos aristocratas preferia confiar a educação da criança aos cuidados de um tutor. É onde havia justamente um tutor que você reconhecia como uma pessoa sábia, ou como uma pessoa que tinha conhecimentos especiais. Então você vê o exemplo de Alexandre Magno, né? Seu pai podia colocar ele numa escola e podia contratar alguém. Ele preferia escolher o Aristóteles para ser o tutor. E provou ser muito acertada essa escolha. A filosofia, os pré-socráticos chamados, né, eles estavam muito apoiados
pois em mitos havia uma coisa muito mais supersticiosa, então havia um certo desprezo pela realidade e pela racionalidade. Então, de fato, chegam os grandes Sócrates, Platão, Aristóteles, que percebem que é possível, sim, pela nossa própria natureza, captar a verdade pela observação, que por trás, depois de uma maçã que cai, tem algum causador por isso. Então, através dos princípios da causalidade, do princípio da não contradição e através desses princípios filosóficos, as pessoas começam a construir umas bases em que chegam, com certeza, a um primeiro princípio, a um primeiro movimento. É aí que começa a ciência. A ciência é a busca da verdade pelas causas. Eu não falei para vocês que a atividade contemplativa é o ápice da humanidade? O que é atividade contemplativa? É atividade racional, é atividade de olhar para as coisas e desvendar as causas nas coisas, de buscar a teoria. Teoria em grego é visão, é buscar ver aquilo que está por trás das coisas. Por Aristóteles, nós amamos a perfeição e Deus é o exemplo de perfeição, Deus é o exemplo de vida racional plena. Então nós, por amar a Deus, nos dirigimos a Deus e nos aperfeiçoamos, nos aproximando da vida que Ele tem. Essa educação que a gente diz assim, não, eu tenho que estudar porque eu quero ser médico, advogado, administrador, psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. Não, isso aí já é uma coisa bastante nova, né? As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade porque aquilo era necessário para formar uma pessoa e uma pessoa livre. E essa visão de liberdade é a função principal da educação desde a Grécia Antiga. Não só a liberdade, primeiro a liberdade interior, a liberdade civil, a liberdade social, a liberdade da própria família, da minha cidade e por aí afora. O uso da razão para descobrir o mundo foi a herança da Grécia Antiga para as nossas vidas. Do outro lado do mapa, uma civilização perseguiu objetivos semelhantes de outra forma. No lugar onde hoje abriga Israel, foi inaugurada uma diferente interpretação de como investigar a verdade que nos acompanha até os dias de hoje. Foi com o profeta Abraão que a primeira civilização com a crença em um único Deus foi construída. A verdade chegava ao povo através do profeta, que a recebia direto de Deus e desfrutava da confiança de seu povo para comunicá-la. As escrituras sagradas e os testemunhos envolvendo o profeta eram a verdade que deveria ser investigada e interpretada para ser posta em prática. Esse era o fundamento da civilização que pautou o início do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Ao longo do tempo, os métodos filosóficos da razão e os povos religiosos foram se encontrando, até se unificarem no alto da Idade Média, quando as obras gregas foram traduzidas e os métodos tidos como pagãos foram se reincorporando nas formas de estudo dos mosteiros e escolas da época. Quando é que vai surgir o diálogo direto? Quando os padres tiveram que dialogar com as comunidades e responder a perguntas delas. E aí isso foi sendo integrado. Aristóteles era visto como uma espécie de materialista impossível de entrosar com a revelação cristã. Até que vai chegar Boécio, que vai mostrar que Aristóteles é plenamente adaptável. Só que o cara, ele mostrou em alguns elementos do discurso também. Aí com São Tomás de Aquino, meu amigo, aí o Aristóteles passa a virar puseram uma batina no cara, né? Ele virou o padrão da parte racional da igreja. Então você tem uma visão mais de pensamento teórico e especulativo dos gregos e tem uma visão mais pragmática, administrativa e jurídica dos romanos. A união dessas duas coisas com o cristianismo é o Ocidente. Deu para entender? A busca pela verdade passou a ser o uso dos meios racionais para alcançar a melhor prática da vida boa anunciada pelo profeta. Foi nessa união que os métodos didáticos conhecidos como artes liberais foram desenvolvidos, um grupo de disciplinas para fornecer liberdade intelectual e espiritual para os indivíduos. As disciplinas eram divididas em 3 inferiores e 4 superiores. As inferiores eram gramática, para codificarmos o mundo que percebemos e comunicá-lo, dialética, para comparar as diferentes percepções e evoluir na busca pela verdade, e retórica, para expressarmos as nossas percepções e conclusões de forma persuasiva. As disciplinas superiores
eram a arte de utilizar esse conhecimento nos aspectos externos ao homem, aritmética, para quantificarmos o mundo que conhecemos, geometria, para colocarmos as quantidades no espaço, a música, para encaixar os números no tempo, e a astronomia, para compreender a influência dos astros no espaço. Essa era a base lecionada nas instituições de ensino ocidentais que desenvolveram a civilização ao longo de um milênio inteiro, até o período cultural que costumamos dar o nome de Renascença. Essa base de ensino foi utilizada ao longo de toda a Idade Média. As instituições educacionais eram majoritariamente guiadas pela Igreja, diferente do ensino para o trabalho, que era guiado por mestres artesãos que ensinavam seus discípulos as técnicas de produção. Até aqui a educação não era universalizada e muito da vida de estudos era entendido como desnecessário para a maioria dos homens. É com Martinho Lutero que essa ideia mudaria para sempre. Pregadas na porta do castelo de Wittenberg, as 95 teses propostas por Martinho Lutero desafiavam a Igreja Católica Romana. Suas teses propunham uma discussão acadêmica sobre a autoridade do Papa e a venda de indulgências por membros da Igreja. Os Estados-nação que conhecemos hoje ainda não existiam, e a Europa era formada por centenas de pequenos reinos, ducados, principados e condados. E estes faziam parte de impérios maiores que se aglomeravam no guarda-chuva cultural da Igreja Católica Romana. O único fio condutor e a unção de tudo isso era dado pela Igreja Católica. Era a única coisa que juntava todos esses povos diversos e que ungia os proprietários de terra, que eram os duques e os príncipes. Qual era a contraposição? Você, como família reinante, você fazia um dote também para a igreja. Você tinha que doar um filho para a igreja, ou fazer dotes materiais, ou também jurar proteção em situações de guerra, obedecer também uma série de normas e bulas que vinham do Papa. Então você tinha uma troca ali. Caso contrário, ele estabelecia que, muito bem, olha, você resolveu se revoltar contra a igreja, você não está ungido pela igreja de ser o duque da sua região. Outros duques são legítimos de conclamar o seu território. Então defenda-se se você puder. Para disseminar suas ideias, Lutero traduz a Bíblia para o alemão falado pelo povo e se utiliza de um invento recente que estava mudando a história, a prensa de Gutenberg. Considerado o invento mais importante do segundo milênio, a prensa permitia a impressão de livros que antes só podiam ser copiados à mão. A Bíblia de Lutero agora circulava pela Europa na língua do povo, e não mais no latim falado apenas pelo clero. A Reforma Protestante havia começado. A nova doutrina pregava que a instituição católica não possuía poderes espirituais e defendia que a revelação da verdade não deveria mais passar pela Igreja Católica, mas ser entregue diretamente das Escrituras para todos os fiéis. A revolta protestante oferecia uma oportunidade para os reis e governantes quebrar a autoridade da Igreja Católica e aumentar o poder dos estados locais. Lutero, em nenhum momento quis fazer uma religião universal e sequer uma religião, vamos chamar assim, nacional. O que Lutero buscou foi uma reforma dentro da Igreja, indo de encontro com a própria tradição romana. A reforma iniciada por Lutero tornou acessível a leitura da Bíblia, e dispensão da autoridade da Igreja permitiu que as pessoas tivessem sua própria interpretação, abrindo precedentes para que diversas ramificações do cristianismo surgissem nos anos seguintes. Agora, a influência da reforma, ela também não termina com Lutero, né? Aquilo é só o ponto inicial. Depois, os ventos da reforma se alastram principalmente até Genebra, né? Até Calvino, onde em 1554 ele funda a Academia de Genebra. Mas havia uma preocupação muito grande, tanto com a saúde espiritual, como também com a solidez educacional dos habitantes ali. Na busca de expandir as ideias protestantes, Lutero escreve uma carta para os governantes do Sacro Império Germânico, exigindo a criação de uma educação pública provida pelo Estado para progredir a reforma e disseminar a leitura da Bíblia sem o intermédio da Igreja. E é interessante que nessa carta ele diz assim, que eles estavam muito preocupados
em fazer investimento em pontes, em estradas, em mosquetes, e eles deveriam empregar a maior parte desses valores não somente na educação de crianças, mas no incentivo a professores. Então nós vemos a preocupação de Lutero com ambas as pontas. Traduzido, isso quer dizer que ele tinha um interesse enorme na universalização do ensino. Como resultado das suas súplicas, no ano de 1524, o Estado germânico de Gotha funda a primeira escola pública moderna. E Lutero funda o Plano Escolar da Saxônia, que mais tarde tornou-se a inspiração do sistema de educação estatal para a maioria dos estados luteranos. O ensino compulsório logo se estendeu à França, Holanda e Nova Inglaterra. As escolas eram vistas como poderosas armas de guerra cultural para o enfrentamento político-religioso das diferentes ramificações do cristianismo. O poder espiritual sofria uma transição de autoridade, da Igreja para os governantes e líderes de diferentes revoltas, entendidos como autoridades ordenadas por Deus contra o Papa e o Imperador. A consequência foi o conflito religioso que ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos. Com o término do enfrentamento, diversos governos estaduais se moveram para tornar obrigatório o comparecimento das crianças nas escolas, sob pena de multa e aprisionamento dos filhos. Foi o rei Frederico Guilherme da Prússia que inaugurou o primeiro sistema de educação nacional obrigatório da Europa, ordenando a frequência de todas as crianças nas escolas estatais. Quando você pega a Prússia, aí o negócio se transforma num ritmo, né? Ganha um ritmo industrial, se transforma em algo imenso. Então o professor tem que cuidar de dezenas e dezenas e dezenas de alunos, tem que dar conta de avaliações rigorosas. As escolas passam a fazer parte da política pública dos governos locais e a universalização do ensino começa a aparecer nas estratégias de governo. As escolas começavam a ser submetidas aos governos locais, mas os objetivos e métodos continuavam semelhantes aos anteriores. A vida intelectual buscava a verdade, e essa verdade eram as escrituras sagradas. É apenas no século XVI que esse cenário começa a mudar. As descobertas de Newton, Copérnico e Galileu costumam ser apontadas como a linha que divide a Idade Média da modernidade. Os três astrônomos descobriram leis gerais da física, demonstrando o funcionamento da gravidade e do heliocentrismo. O universo proposto pelo filósofo grego Aristóteles, onde tudo era ordenado e cada coisa tinha o seu lugar, também foi posto em xeque. Esses debates tiveram um profundo impacto na educação daquele tempo, fazendo o homem sentir-se protagonista de uma trama que buscava decodificar o mundo e a vida. A época ganhou o nome de humanismo, pela diminuição gradual do foco em Deus e pelo uso do próprio homem como medida dessa investigação. Se o universo não era ordenado e as pessoas não tinham o seu lugar pré-determinado, qual poderia ser o nosso lugar na vida? Se havia leis da física capazes de descrever o mundo, quais poderiam ser as leis dos homens e da sociedade? Essa pergunta norteava o espírito investigativo daquela época, que ia ficando cada vez mais sério e provocativo, até questionar o papel dos reis, dos padres, da religião e da sociedade. O apogeu foi em 1789, quando esses questionamentos fundaram o Iluminismo francês e culminaram na Revolução Francesa. O principal líder intelectual do período foi Jean-Jacques Rousseau, filósofo que questionava os costumes da nova classe de comerciantes em ascensão na França, chamada de burguesia. Para Rousseau, a educação clássica nos fez desenvolvermos um discurso moralizante e artificial, infinitamente mais exigente do que a moral que conseguimos de fato praticar no dia a dia. Como resultado, era criado um estado de cinismo e falsidade social, onde todos fingiam ter uma conduta moral que não tinham e ainda a cobravam dos outros. Isso o leva a crer que vivemos em uma sociedade falsa, moralista e apodrecida por discursos artificiais que pouco têm a ver com a vida humana. Tudo isso era perpetuado pela escola, onde os professores incutiam nas crianças padrões morais que a própria sociedade adulta não seguia, obrigando-as a serem falsas para se adequarem ao mundo. Daí a famosa frase: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Em 1750, Rousseau é convidado a fazer um discurso sobre as suas ideias na Academia de Dijon. Lá propõe que a educação como fora feita, em vez de ajudar o desenvolvimento da humanidade,
na verdade podia prejudicá-la. Para o pensador, a educação e as artes liberais só tinham reforçado a produção do discurso moralista que criou a falsidade social que denunciava. A provocação de Rousseau sobre a educação começa a ganhar força. O discurso torna-se premiado e o filósofo escreve um romance chamado Emílio, onde descreve como faria a educação de uma criança à vida adulta, até seu casamento com a sabedoria. Esse é o livro responsável por expandir a interpretação do conceito de infância e adolescência. Transformar a infância em uma classe tinha o intuito de protegê-las dos adultos, corrompidos pela sociedade burguesa e moralista. Se em vez de transmitirmos nosso conteúdo, nossos hábitos e nossas crenças, apenas incentivássemos as crianças com métodos lúdicos a serem livres pensadores, elas poderiam romper com a sociedade corrupta em que nasciam. Quando a Revolução Francesa aconteceu, essa mentalidade foi absorvida pelo Estado revolucionário, que radicalizou a posição de Rousseau. O próprio Robespierre, líder revolucionário e ditador francês, admitiu ter o livro de Rousseau na cabeceira de sua cama. A ditadura francesa estabeleceu a instrução obrigatória para todos na Constituição e submeteu todas as escolas, públicas ou privadas, ao comando do governo. Ninguém podia abrir uma escola ou ensinar em público sem a licença da universidade oficial. As escolas estavam obrigadas a ensinar de forma apologética as ideias de Rousseau e aos líderes do governo revolucionário. Mas, obviamente, a gente viu depois pela própria história que as ideias acabam se tornando um tiro no pé, como foi, né? A Revolução acabou mostrando que ali não havia muita liberdade, igualdade e fraternidade, justamente o contrário, né? A Revolução Francesa, ela é uma espécie assim de abuso da liberdade. Ela não é um marco na história de que o conhecimento ou a racionalidade aflora ao ponto em procurar os interesses maiores da humanidade. Mas é uma tentativa assim meio descabida de quebrar contra tudo que foi construído previamente. E o legado intelectual deixado pela Revolução Francesa, ela leva também a uma visão equivocada do que é governo, autoritarismo e tudo mais. Então, muitos bebem na Revolução Francesa como se fosse um poço de lucidez, quando na realidade ela representa uma cisterna de obscuridade. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Contamos com você. Com a educação delegada para as escolas e as escolas delegadas para o governo, os objetivos educacionais estavam sofrendo uma transformação. As universidades estavam cada vez mais na mão do Estado. O progresso e o desenvolvimento da ciência moderna ganhavam espaço. A modernidade tinha inaugurado a relativização do conhecimento e dos sentidos. As descobertas nas ciências naturais levaram diversos pensadores a questionarem se o mundo que eles conheciam era mesmo como enxergavam. O tamanho do Sol, a distância dos astros no espaço e a invisibilidade dos átomos que constituem o mundo. Todas essas descobertas provocavam o conhecimento do ser humano. Será que nossos sentidos e percepções dão conta da tarefa de saber o que é verdade? René Descartes chegou a afirmar que a dúvida era a única substância pensante que podíamos confiar. Todo o resto, sentidos e percepções, poderiam nos enganar. David Hume disse que não temos nenhuma evidência de que há um eu pensante e que tudo seria matéria de fé. Toda essa herança de pensamento vai causar profunda impressão no filósofo Immanuel Kant. Kant viu um paradoxo entre estudar as descobertas da física de Newton e afirmar que o conhecimento racional é impossível. Se Hume tem razão, como é possível a física de Newton? Se uma coisa é impossível, como ela aconteceu? Kant tinha a teoria de que tudo o que nós conhecemos é, de certo modo, uma projeção da nossa estrutura cognitiva. Hoje diríamos do nosso cérebro, né? Então, nós temos certos esquemas inatos que delimitam tudo que nós podemos conhecer. Então, como, segundo ele, nós só podemos conhecer aquilo que é comproporcional à nossa estrutura de conhecimento, então nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas apenas os aspectos mais aparentes que elas nos revelam e que são comproporcionais ao nosso esquema, à nossa esquemática cognitiva, por assim dizer.
Tá certo? Então, tudo o que nós podemos ter certeza é que nós estamos percebendo a mesma coisa que outros estão percebendo, mas nós não sabemos se todos juntos estamos enganados. Então é o fenômeno, que é o fato que ele chamava da coisa em si. Nós não conhecemos a coisa em si, mas conhecemos apenas a sua aparência fenomênica. Isso significa que só existe certeza sob o aspecto de um consenso científico. Você não tem mais a certeza objetiva de que as coisas são assim ou são assadas, né? E daí surge a escola que se chama positivismo e que tem várias versões. O positivismo não é uma escola de pensamento, é 20 escolas, mas todas mais ou menos inspiradas nessa ideia. Esse pensamento vai gradativamente penetrando a mentalidade moderna, com o crescimento do relativismo e a diminuição gradual da crença em verdades absolutas. Os homens e a descoberta da realidade estavam separados por uma nova classe. A opinião da maioria dos cientistas seria a opinião da ciência e, portanto, a verdade científica que deveria ser aceita por todos. Então é evidente que a classe científica e tecnológica se torna, vamos dizer, uma espécie de um novo clero, né? Que é a detentora absoluta dos critérios de verdade e erro. De outro lado, o reitor da Universidade da Prússia, Friedrich Hegel, apresenta uma outra filosofia. O Hegel, ele diz, a primeira condição da investigação filosófica é a fé no poder cognitivo do espírito humano. Quer dizer, nós afirmamos a nossa capacidade de conhecer o real. Então é uma atitude corajosa dele, sem dúvida, né? Mas, com base nisso, ele acreditou que ele poderia conhecer, num só relance, num só golpe de vista, o movimento inteiro da história humana. Já é um exagero, evidentemente, né? É a Ganzheit, né? O conceito de totalidade. Cada um é esse pequeno tijolinho dentro desse grande sistema. E essa união dos tijolinhos que faz esse grande muro, que é a totalidade. O Estado é o único ente que consegue responder o porquê do ser humano e para que ele existe. E a sua dialética é aplicada à história, quer dizer, tudo é uma tese com uma antítese que vai virar uma síntese. Hegel acredita, sobretudo, que essa síntese suprema é essa formação do Estado moderno. O Estado moderno alemão é o grande ápice, é a apoteose da sua filosofia. Esse Estado moderno vai ser responsável pela universalização do ensino. Enquanto um lado defende não ter o conhecimento de nada, a não ser das aparências, o outro lado acredita já ter o conhecimento de tudo, sabendo onde a história vai terminar. Entre a tradição de Kant e Hegel, ficamos entre duas formas de conhecer o mundo. De um lado, delegamos a verdade para as mãos da classe científica e aceitamos a sua suposta maioria, e de outro, aceitamos que estamos vivendo rumo ao fim da história. O Estado alemão começa a usar fundos públicos para financiar diversas teses de mestrado e doutorado sobre a filosofia de Hegel. Ao se consolidar como a maior referência intelectual do seu tempo, atrai críticos e adeptos das suas ideias. Um deles ficou conhecido como fundador da teoria comunista, Karl Marx. A ascensão econômica da França não era uma exceção. Grande parte da Europa vivia um momento de prosperidade, impulsionado pela Revolução Industrial. Os métodos de produção envolvendo vapor e carvão criaram as fábricas, que puxavam trabalhadores do campo para pequenas cidades construídas no entorno. Durante grande parte da nossa história, 80% do povo dependia do trabalho na agricultura para viver. Em 1850, esse número caiu para 25%. Agora as pessoas tinham que sair de suas casas para ir trabalhar no interior das fábricas. A necessidade de deixar os filhos em algum lugar enquanto trabalhavam ficava cada vez maior. E o recém-formado mercado começava a exigir qualificação. Se de um lado os governantes já tinham compreendido a importância das escolas para o Estado, essa era a peça que faltava. O governo queria levar seus filhos para a sala de aula e os pais queriam entregá-los. Marx já viu o que é Revolução Industrial. É um pensador ultra-urbano, ao contrário dos românticos. Ele só enxerga as grandes cidades, as fábricas crescendo, a pobreza ali no Vale do Ruhr, o carvão,
a degradação ambiental, assim por diante, as mulheres que têm que ir para a fábrica e colocar os seus filhos para trabalhar, e assim por diante. E ele só enxerga a matéria, ele é um materialista de fato. A ênfase do Hegel era na dialética interna das ideias que se sucedem. E Karl Marx disse a coisa não é bem isso, o que existe são modos de produção que se sucedem, portanto, estruturas sociais que se sucedem. Não é isso? Tem a comunidade primitiva, depois tem o escravismo, depois tem o feudalismo, depois tem o capitalismo, depois tem o socialismo. E o socialismo fecha, né, fecha o percurso. E ele vai dizer, o capitalismo é um desenvolvimento do feudalismo. Entre o feudalismo e o capitalismo, Marx prefere o capitalismo. Só que ele acha que essas relações de poder do capitalismo, mais-valia, luta de classes, assim por diante, alienação, assim que a massa deixar de ser alienada pela ideologia capitalista, ela automaticamente, naturalmente, inevitavelmente criará a revolução que vai acabar matando os patrões. R$10 não paga um ingresso no cinema, R$10 não paga uma mensalidade do Netflix. Mas na Brasil Paralelo, com R$10 você pode mudar a cultura do Brasil. Contamos com você. O século XX entrou para a história como um período de guerra entre grandes ideologias. As principais ideias do período são produtos da Revolução Francesa, gestadas dentro do lema liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade foi representada pelo liberalismo moderno, responsável por novos direitos civis e políticos em favorecimento do mercado ascendente. A igualdade teve seu fruto no socialismo, que ambicionava estender a revolução ao campo econômico, exterminando a diferença entre as classes oprimidas e opressoras. E a fraternidade transformou-se no fascismo, o sonho de um novo elo social que unificasse o território, a língua e o povo numa identidade nacional regida pelo Estado. Essas 3 ideologias enxergaram o aparato estatal das escolas como veículo de seu fortalecimento. O liberalismo cria mão de obra e desenvolvimento. O socialismo, a desalienação das massas e o engajamento no movimento revolucionário. E o fascismo, fortalecer a unidade nacional por meio da subordinação aos grandes líderes. Em primeiro lugar, a gente precisa distinguir o que é o fascismo enquanto regime político, enquanto prática política, do que é o fascismo enquanto discurso ideológico. Se você pegar assim, o discurso ideológico fascista, o grande livro sobre o discurso ideológico fascista é o do historiador israelense Zeev Sternhell. Ele escreveu um livro sobre o fascismo francês, o livro chama-se Nem Direita Nem Esquerda, o fascismo francês. Então, só para você ver como a coisa é meio complicada, né? Então, ele estuda o fascismo não como regime, mas apenas como discurso ideológico. Então, enquanto discurso ideológico, o fascismo aparece numa corrente que nós podemos dizer que é anti-iluminista, uma corrente um pouco romantista, anti-iluminista. Remonta, então, ao começo do século XIX, prezando, então, as identidades nacionais, as tradições nacionais, as línguas nacionais, etc. Começou assim o negócio, certo? Mas o que isso tem a ver com o regime fascista? Absolutamente nada. Porque o regime fascista, ele não surge desta fonte ideológica. Ele surge, como eu já disse, de uma cisão dentro do movimento revolucionário, né? Onde vários teóricos fascistas, que depois ficaram famosos como teóricos fascistas, como Enrico Corradini, levantaram o problema de se a classe social proletária podia ser o agente da Revolução Mundial. E chegaram à conclusão de que ela não podia. Por quê? Porque não existe proletário mundial, só existe proletário nacional. Quer dizer, a condição do proletário é definida pela condição econômica nacional. E se o sujeito proletário sai de um país, ele não vai ser necessariamente um proletário no vizinho, ele vai ser um lumpenproletário, vai chegar lá como um mendigo. Para ele conseguir se encaixar no proletariado de uma outra nação é um osso, né? Então, não há uma identidade internacional do proletariado, só a identidade nacional. Então, eles diziam que o agente da revolução não é a classe social, mas a nação. Então, a luta não é entre proletários e burgueses, mas entre nações proletárias e nações burguesas. Ora, quem assumiu essa postura foi o movimento comunista. A partir do fim da Segunda Guerra, todo o movimento terceiro-mundista, criado por Stalin, usou exatamente esse discurso. São as nações pobres contra as nações ricas. Mas toda a ideia do fascismo, do nacionalsocialismo, das falanges, de todos esses movimentos fascistas, era a ideia da classe trabalhadora se unir
nacionalmente, criar um Estado extremamente eficiente, nacionalizar propriedades, nacionalizar indústrias, nacionalizar um plano de educação, a educação como libertadora, porque é ela que vai fazer a classe trabalhadora se libertar daquela alienação marxista, da ideologia, da propriedade. Não, agora com educação, ao invés de você querer simplesmente consumir, você vai ter a ideia revolucionária de fato, você vai começar a ter uma organização de trabalhadores, uma organização política através da educação contra a economia. Então, isto é uma política fascista. Isto determinou não só toda a estratégia do fascismo, mas determinou a estratégia do comunismo também. O fascismo, embora se colocando como antagonista em relação ao iluminismo, na prática política ele seguiu a mesma estratégia do iluminismo, que é, vamos dizer, a de concentrar poder na administração estatal. Isso quer dizer, se o iluminismo é a vitória da razão, da ciência, etc., contra a irracionalidade, nós temos que racionalizar a sociedade. A sociedade racionalizada tem que ser uma sociedade administrada. Administrada por quê? Porque está no poder, portanto, pelo Estado. Então, a política estatizante foi a mesma no fascismo e no comunismo. Tá certo? E estatizante e racionalizante. E aí tu vê todos esses pensadores de esquerda começam a te ofender daquilo que eles são. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Apontam nos outros os erros que eu tenho em mim. E aí começa a entrar essa questão do fascismo em toda a linguagem. No Brasil, todos os nomes de correntes ideológicas são usados assim como eufemismos para encobrir meras antipatias ou meros desejos ou meras disputas de grupinhos. Os rótulos ideológicos também são usados apenas como armas de propaganda. Você rotula o sujeito de uma coisa que lhe parece feia, mas que evidentemente não define o cara. Com relação à palavra fascismo, o negócio pior ainda. Naquele momento, George Bernard Shaw, o grande socialista fabiano, ele elogia Benito Mussolini e ele é cobrado pelos próprios socialistas ingleses. E ele fala, não, esse cara ele está industrializando a Itália. Os grandes socialistas da época, até Lenin, enxergam em Mussolini o grande nome do socialismo. Eles consideram, inclusive, que o fascismo é uma nova fase do socialismo. Que coisa incrível, né? O Gentile, que era o filósofo do regime fascista, e o Antônio Gramsci, que era o filósofo comunista, estava na cadeia, os dois poderiam ter usado a mesma expressão, a terrestrialização absoluta do pensamento, quer dizer, a destruição de toda a metafísica possível. Não é isso? E, em lugar da metafísica, você tem o quê? A racionalidade do Estado, seja o Estado socialista, o Estado fascista, que no fim são a mesma coisa. Não é coincidência que a esquerda brasileira, o modelo, o ídolo dela seja Getúlio Vargas. Né? O Lula vive dizendo que o modelo dele foi o Getúlio Vargas. Então o que é? Um fascista, evidentemente. Cinco 5.000 anos fazendo a mesma pergunta. Quem somos e o que devemos fazer? Encontrar essa resposta sempre foi o nosso objetivo. Ao longo dos anos, as coisas mudaram e a pergunta foi sendo abafada. Silêncio após silêncio, o papel da educação foi reduzido ao do ensino, até nos tornarmos parte de uma vida que desconhecemos. Responsável por encaixar todos em uma grande engrenagem, a pátria educadora é a herança do século XX. O Brasil não foi exceção. Nos restou importar ideias que em breve entrariam em disputa. Espero que você tenha gostado do filme. E não esqueça de assistir o segundo episódio, Pelas Barbas do Profeta. Lembrando,
Assista a versão completa e livre de propaganda com mais de 40 minutos de conteúdo extra. Basta se tornar um membro patriota da Brasil Paralelo. Para produzir a série que você está assistindo agora, foi necessário investir mais de 2 milhões de reais, o trabalho árduo de mais de 20 pessoas durante 1 ano. Você assistiu de graça porque queremos chegar no maior número de pessoas possível. E temos a confiança de que uma pessoa como você, que assistiu o conteúdo até o final, está consciente do assunto e pode investir em cultura. Nós contamos e precisamos de você. Clique no link da descrição desse vídeo e conheça os planos da Brasil Paralelo. Torne-se membro a partir de R$10 e tenha acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Até breve.